Falta de medicamentos para o controle do diabetes na farmácia de alto custo do SUS. Para não interromper o tratamento, famílias têm que fazer escolhas no orçamento. Essas são 2 ampolas das 5 que meu filho utiliza por mês. Esse mês, a conta de água da casa não será paga. Como foi o atendimento hoje nos postos de vacinação contra a Covid em Cuiabá, que tiveram estragos durante o temporal desta terça-feira? E as ações adotadas em órgãos públicos para economizar energia elétrica. A partir de agora, no MT2. Olá, boa tarde, quase boa noite. A segunda votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado estava prevista para hoje, mas acabou sendo retirada de pauta pelo presidente Max Russi pouco antes do início da sessão. As emendas de deputados que pedem aumento de salário para os servidores estão dando o que falar, mesmo com a pressão do governo para que sejam rejeitadas. A maioria dos deputados já dava como certa a aprovação da LDO, sem mudanças no texto enviado pelo governo, inclusive as que tratam de reajustes salariais para servidores. Esse assunto vai ficar para o ano que vem. Até porque houve uma sinalização positiva do governo no sentido de sentar. Ninguém senta com nenhuma categoria, a não ser que tenha uma expectativa em dar algo, né? Garantindo o equilíbrio fiscal, o respeito à lei de responsabilidade fiscal e o que for possível resgatar em favor de categorias que estão defasadas salarialmente, contará com o nosso voto. O único que estava disposto a pedir destaque numa emenda rejeitada pelas comissões da Assembleia era Lúdio Cabral. Ele propõe que o índice da RGA, a revisão geral anual, seja o mesmo da inflação consolidada do ano. Até agora, os deputados definiram reposição fixa de 6,05%. O sentido da RGA é esse. O sentido da RGA é você recompor perda inflacionária. Até porque a inflação tem impacto positivo na arrecadação. A arrecadação do Estado aumenta junto com a inflação. E a RGA é para recompor esse impacto da inflação na remuneração dos servidores. Deputados da base falam sim em tentar aumentar um pouco mais essa RGA. Mas isso vai exigir um poder de negociação maior até o ano que vem, quando for de fato definido o índice que será aplicado. É possível, nós ampliamos isso para 7, depende de como que vai comportar 2 coisas, a inflação e a arrecadação. Apesar de toda a expectativa criada em torno dessa votação, assim que chegou à Assembleia, o presidente Max Russi tratou logo de esfriar os ânimos. Ele revelou que muito provavelmente a LDO sairia da pauta da sessão desta quarta-feira. Então, assim, a votação seria adiada. E um dos motivos, segundo ele, é a necessidade de haver mais debates em cima de algumas emendas. Algumas comissões que ainda não exauraram o parecer nas emendas. Então, tem prazo, foi aprovado na semana passada em primeira votação, então está bastante tranquilo e provavelmente deve ficar para as próximas sessões. E foi o que aconteceu. A LDO saiu da pauta. A votação deverá ocorrer em até 30 dias. Natural essa discussão e os entendimentos têm que passar novamente pela comissão. Então, eu acredito que no máximo em 30 dias, acredito que até num prazo bem menor possa ser aprovado. E tomou posse nesta quarta-feira um novo deputado na Assembleia Legislativa, Túlio Fontes, do Partido Verde. Ele entra na vaga do deputado Doutor Jimenez, que pediu licença para fazer tratamento médico. Túlio Fontes é o segundo suplente da chapa, mas o primeiro, Oscar Bezerra, decidiu abrir mão do cargo. Ex-prefeito de Cáceres, Túlio Fontes tem 56 anos e é advogado. É a segunda vez que ele assume uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Nos dias em que eu estiver aqui na Assembleia, eu vou trabalhar com muito afinco, com muita determinação pelo Estado de Mato Grosso e especialmente por Cáceres e por toda a nossa região. O Tribunal
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, restituiu os diplomas do prefeito de Guiratinga, Valdeci Barga Rosa, e da vice-prefeita Leonor Fátima Martini, os dois do Democratas, cassados em primeira instância. Em fevereiro, eles tiveram os mandatos cassados por abuso de poder econômico e compra de votos durante as eleições de 2020. A defesa deles entrou com recurso no TRE. E hoje, os desembargadores mantiveram os políticos nos cargos porque não houve comprovação dos crimes. A seguir, Ministério da Saúde afirma que já enviou para Mato Grosso todas as vacinas para a primeira dose para a população acima de 18 anos. E como foi o atendimento hoje nos postos de vacinação em Cuiabá, que tiveram estragos durante o temporal de ontem. A gente volta já. A Prefeitura de Cuiabá aguarda o envio das doses de reforço pelo Ministério da Saúde para começar a aplicação nos idosos com mais de 70 anos e naquelas pessoas que têm baixa imunidade. Hoje, a vacinação foi retomada em 2 polos que suspenderam os trabalhos ontem, depois dos estragos causados pelo temporal. O drive só abria às 9 horas da manhã, mas às 7 já tinha gente esperando. Para ser atendido, com mais antecedência, por causa dos horários, A UFMT foi o local escolhido para receber as pessoas que não conseguiram tomar a vacina contra a Covid nessa terça. Quem estava agendado para o SESI Papa correu para cá. Eu sei ontem o MTTV. No MTTV falou, que não ia ter lá. Podia procurar aqui na universidade, para tomar a segunda dose. Ontem a vacinação foi encerrada no SESI Papa, na UFMT e também na Assembleia Legislativa por causa do temporal. Estruturas ficaram danificadas e na Assembleia houve queda de energia. No SESI Papa não teve vacinação hoje, mas os polos da UFMT e a Assembleia Legislativa atenderam a população normalmente. Apesar do susto, não houve feridos nem prejuízo com doses e cadastro dos vacinados. O pessoal meio que teve que agarrar as caixas de vacina porque voou tudo. Voou mesa, voou cadeira, mas conseguiram levar para o container antes, dessa coisa mais forte, e aí nós não perdemos, graças a Deus. Além da retomada na vacinação que ficou suspensa em alguns polos, a expectativa era que nesta quarta-feira começasse a aplicação da dose de reforço nos idosos acima dos 70 anos e imunossuprimidos aqui em Cuiabá, população de cerca de 30 mil pessoas. Cronograma previsto inclusive pelo Ministério da Saúde. Mas a capital não recebeu as vacinas para essa campanha. E segundo a coordenação de imunização, sem esse lote não dá para iniciar os trabalhos. Nós estamos no aguardo do repasse para a gente poder começar a fazer essa estratégia de vacinação dessa dose de reforço. A maioria das doses que nós temos hoje são segundas doses. E aí a gente tem que deixar reservado para as pessoas que fizeram as primeiras doses aqui. Também não há uma data para a vacinação dos adolescentes entre 12 e 17 anos por falta de imunizantes. Quem conseguiu tomar a dose da vacina respira aliviado. Com essa pandemia, as coisas só piorou para mim. Porque eu entrei em pânico com a doença do síndrome do pânico, devido, Aí eu fiquei muito ruim, mas agora, graças a Deus, estou melhorando. E agora com a vacina, vamos melhorar. E o polo de vacinação no SESI Papa será reaberto amanhã para atendimento das 8 da manhã até às 5 da tarde. No norte do estado, municípios que suspenderam a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid receberam novas remessas e retomaram os agendamentos. E tem cidade que já começou a aplicação da dose de reforço em pessoas acima de 70 anos. O agendamento para a vacinação da primeira dose em Sinop foi reaberto com 1.500 vagas. A vacina será aplicada entre quinta e sexta-feira para o público de 18 anos ou mais. O agendamento para a primeira dose ficou paralisado porque as doses acabaram.
Em Lucas do Rio Verde, o agendamento também tinha sido suspenso. Mas com a chegada de 1.500 doses, hoje foi retomada a vacinação para o público de 20 anos. Não precisa de agendamento, porque será no formato drive-thru. Em Sorriso, onde o agendamento da primeira dose também ficou suspenso por falta de imunizantes, os agendamentos foram retomados e a Secretaria de Saúde anunciou a aplicação da dose de reforço para a faixa etária dos 70 anos. Aqui no município de Sorriso, nós começamos, neste dia 15, a imunização dos idosos acima de 70 anos e também dos imunossuprimidos, pessoas com transplante, que se tratam aí de doenças graves como câncer, com a dose de reforço da vacina contra a Covid. Começamos pelos acamados, estamos vacinando nas casas com a terceira dose essas pessoas. E também começamos a ligar para aqueles que já completaram 6 meses da última dose, que é esta orientação do Ministério da Saúde. Em Sorriso, segundo o secretário municipal de saúde, até o fim desta semana deve ser concluída a vacinação com primeira dose de toda a população da cidade acima de 18 anos. O Ministério da Saúde informou hoje que já enviou para Mato Grosso todas as vacinas para a primeira dose para a população acima de 18 anos. Bárbara Fava fala ao vivo com a gente quais serão agora as próximas etapas dessa campanha de imunização. Bárbara, boa noite. Boa noite, Luzimar. Boa noite a todos. O Ministério da Saúde informou que a partir de agora vai enviar vacinas para imunizar os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. E também vai enviar as doses de reforço para os idosos acima de 70 anos que já vacinaram a segunda dose ou então a dose única há pelo menos 6 meses. Já os pacientes, as pessoas imunossuprimidas, que são aquelas transplantadas ou então que possuem alguma doença grave, como HIV ou câncer, também vão tomar a dose de reforço. Para essas pessoas, elas devem respeitar o intervalo de 28 dias após a segunda dose ou então a dose única. O Ministério da Saúde informou também que enviou hoje para Mato Grosso 17.500 doses de imunizantes da Pfizer e, com isso, concluiu o envio de vacinas para a primeira dose voltada à população acima de 18 anos aqui no estado. A Secretaria Estadual de Saúde enviou uma nota informando que há uma divergência em relação à quantidade de vacinas e que já está em contato direto para tentar resolver isso com o Ministério da Saúde. Mas a Secretaria ainda não deu detalhes de quantas doses teria recebido a menos. Luzimar. Muito obrigada pelas informações, Bárbara. E o centro de triagem de Covid, que funciona na Arena Pantanal, em Cuiabá, começa a reduzir o atendimento. A partir da próxima segunda-feira, os serviços serão oferecidos 3 vezes por semana e daqui a um mês a estrutura será desativada. O Sérgio Borges conversou sobre isso com uma representante da Secretaria Estadual de Saúde. A central de triagem da Covid-19 vai funcionar ainda até o dia 15 de outubro na Arena Pantanal, mas apenas 3 vezes por semana. Secretária, por que a desativação dessa central de triagem, já que nós estamos ainda em plena pandemia? Estamos ainda em plena pandemia, mas o cenário da pandemia mudou. O centro de triagem ele foi criado no auge da pandemia, em julho de 2020, para atender a população em massa, fazer testagem, enquanto as unidades básicas de saúde, que são de responsabilidade da Prefeitura, não conseguiam se organizar. Após mais de um ano de funcionamento e mais de 233 mil atendimentos realizados, e com o cenário da pandemia menor, o governo do estado prepara essa desativação paulatina para que as prefeituras absorvam o serviço do seu público nas unidades básicas de saúde das prefeituras. E onde serão realizados agora esses serviços prestados na Arena Pantanal, a partir do dia 15 de outubro? Nesse tempo, a gente espera que as secretarias municipais de saúde estruturem as suas UBSs, as policlínicas, as UPAs, de acordo com a estrutura que elas tenham, para que a população possa procurar esses lugares e receberem o mesmo atendimento que recebem hoje no centro de triagem da Covid-19.
E a Secretaria Estadual de Saúde anunciou a suspensão do apoio financeiro para manter 10 leitos de UTI Covid adulta na Santa Casa de Rondonópolis. A decisão foi tomada depois da queda no número de internações. Hoje, o governo do estado mantém 20 leitos de UTI adulto para casos graves de Covid-19 na Santa Casa de Rondonópolis. Com a mudança, apenas 10 continuarão sendo financiados pela Secretaria de Saúde de Mato Grosso. Os outros 10 serão fechados. O estado apontou vários motivos para a mudança. Entre eles, a necessidade de retomar procedimentos como as cirurgias eletivas, atendimentos neurológicos e cardíacos e também a redução na taxa de ocupação de UTIs nos hospitais públicos da cidade. A Secretaria de Saúde de Mato Grosso também anunciou mudanças para o Hospital Regional de Rondonópolis. Os 10 leitos que atendiam pacientes vítimas da Covid-19 serão remanejados e vão atender apenas outras especialidades médicas. Os dados divulgados diariamente pela Prefeitura de Rondonópolis confirmam que as internações de pacientes com Covid em estrutura de terapia intensiva vêm caindo. Nos últimos 6 dias, foram 23 internações em média a cada 24 horas. Já nesse mesmo período do mês passado, 36 pessoas eram internadas em média por dia, queda de 63% no número de novas internações. O Conselho de Saúde de Rondonópolis recebeu a notícia com preocupação. Ficamos apreensivos, porque isso pode representar algum problema mais à frente, caso esses leitos para a Covid sejam novamente necessários, se a epidemia voltar a ter aí um número maior de casos. Entretanto, por um outro lado, é uma expectativa grande também que temos que o Hospital Regional volte a realizar cirurgias ortopédicas e outras cirurgias que são a finalidade do Hospital Regional. Em nota, a diretoria da Santa Casa de Rondonópolis disse que a decisão de pedir o descredenciamento de UTIs Covid partiu do Estado e que aguarda mais esclarecimentos sobre como proceder e como ficarão os atendimentos aos pacientes com Covid. E agora a gente vai conferir os dados do painel da Secretaria Estadual de Saúde sobre a situação da pandemia aqui em Mato Grosso. Nas últimas 24 horas foram confirmadas mais 13 mortes de pessoas em Mato Grosso por causa de Covid. No total, já são 13.674 óbitos pela doença aqui no estado. Mais de 510 mil pessoas que tiveram coronavírus já se recuperaram. Isso representa mais de 96% do total de casos. Mato Grosso já registrou mais de 529.200 casos de Covid. Foram 759 novos casos diagnosticados de ontem para hoje. A taxa de ocupação de leitos nas UTIs na rede pública está em 51,46%. Hoje são 196 leitos pelo SUS disponíveis em diferentes regiões do estado. Segundo o Ministério da Saúde, Mato Grosso tem registrado uma média diária de 586 casos de Covid nos últimos 14 dias. Houve uma queda de 35% em comparação com as 2 semanas anteriores. Agora, a média móvel de óbitos também, segundo o Ministério da Saúde. O estado tem registrado uma média de 13 mortes diárias, queda de mais de 29% nas 2 últimas semanas. Depois do intervalo, o que os órgãos públicos estão fazendo para economizar energia elétrica? E ainda, a falta de medicamentos caros que deveriam ser distribuídos pelo SUS para o controle de diabetes e as consequências para a saúde dos pacientes. Agora a gente tem imagens ao vivo da capital, 34 graus neste momento, umidade relativa do ar em 48% neste começo de noite de quarta-feira. Faltam 2 minutos para as 6 horas. O MT2 volta já.
Pacientes que fazem o tratamento de diabetes reclamam que não conseguem remédios pelo SUS na farmácia de alto custo com regularidade. São remédios caros que precisam ser usados diariamente para o controle da doença. Sem eles, o paciente pode ter consequências graves para a saúde. Seu Higino sofreu um AVC há 9 anos e teve o lado direito, pernas e braços paralisados. Ele é diabético e hipertenso. Já são 7 meses que ele não encontra a insulina Glargina e a de ação rápida na farmácia de alto custo em Cuiabá. A minha glicose hoje está na faixa de 300 a 400 e pouco. Eu estou tomando um remédio por conta até eu ter uma posição, se vai ter ou não. Como está em falta há tanto tempo, ele acaba tomando outras insulinas que não são específicas para o seu caso. E isso é perigoso. Está faltando os análogos de insulina, que é o que tem na farmácia de alto custo, para pegar as insulinas do posto. Elas são insulinas mais antigas que proporcionam uma instabilidade maior do controle do diabetes, dando mais hipoglicemia, que é o açúcar baixo no sangue, e levando ao risco de arritmia cardíaca e de outros problemas que esses análogos mais modernos não causam. O filho da Cleusa é portador da diabetes tipo 1 e precisa tomar a insulina diariamente. Essas são 2 ampolas das 5 que o meu filho utiliza por mês. Este mês, a conta de água da casa não será paga. Não é sempre que com uma insulina é possível fazer o controle da diabetes. Quando é que alguém vai tomar alguma providência? A Secretaria Estadual de Saúde informou por meio de nota que a insulina de ação rápida está disponível apenas para os portadores de diabetes do tipo 1. Para atender os portadores de diabetes do tipo 2, a insulina de ação rápida já foi adquirida pelo Estado, mas a empresa que iria fornecer o remédio cancelou a entrega. Com isso, a Secretaria irá fazer o chamamento de outra empresa para dar continuidade na compra. No caso da Covid, que acho que a gente tem que falar, aumenta muito o risco de ir para a Covid grave. Um dos maiores marcadores da Covid grave é o diabetes descompensado. Então, a falta da insulina para esses pacientes é vital. Eles podem realmente ir a óbito pela falta do uso do medicamento. E quanto à falta da insulina Glargina, a Secretaria Estadual de Saúde informou que já comprou o medicamento. A previsão é de chegar no máximo até esta sexta-feira, portanto, depois de amanhã. Em Poxoréu, bandidos roubaram uma carga de 51 toneladas de soja. A carreta seguia pela MT-130, quando bandidos armados obrigaram o motorista a parar. Ele foi feito refém e teve de dirigir até a entrada de Rondonópolis, onde foi abandonado num matagal. Ele não foi agredido. O caso é investigado pela Polícia Civil e pelas forças de segurança, que ainda tentam encontrar o veículo. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, ou então pelo 190, que é o telefone da Polícia Militar. A crise hídrica que atinge o Brasil elevou os custos da geração de energia elétrica, o que deixou a conta de luz mais cara. Alguns órgãos públicos do estado buscam alternativas para economizar no consumo e reduzir os gastos. Essa usina de energia solar fica na cobertura do prédio da sede do Ministério Público Estadual. E é o começo de um projeto que visa dar mais eficiência energética para o espaço, que juntamente com essa outra usina que fica na Procuradoria-Geral de Justiça, deve gerar uma economia considerável. Por volta de R$250 mil ano, tá? Se a gente for transformar isso em consumo, poderíamos dizer que daria para alimentar aí por volta de 2.750 residências com consumo médio de 250 kWh mês. Além disso, o prédio já aproveita a iluminação natural com telhas transparentes e as mais de 3.000 lâmpadas são todas de LED. Já na Procuradoria, aparelhos de ar-condicionado antigos estão sendo trocados por equipamentos mais modernos. Outro órgão que aderiu ao programa de eficiência energética é o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. E ainda esse ano, essa área de estacionamento que fica na sede do Tribunal de Justiça em Cuiabá deve ser toda coberta com mais de 750 painéis solares, o suficiente para gerar uma economia de até R$45 mil por mês
nas contas de luz. Nós estamos fazendo agora o plano de obras. O plano de obras é um ranqueamento que é feito a pedido do CNJ, né, para nós avaliarmos as nossas edificações e dentro dele a gente pretende fazer ao longo desses 5 anos um planejamento para se adquirir mais usinas de energia fotovoltaica. Outra medida adotada recentemente foi a substituição do sistema de ar-condicionado. Antes era utilizado esse equipamento que refrigerava todo o ambiente. Agora ele foi trocado por esses outros aparelhos individuais. É no bloco da presidência, né? Por ter muitos servidores que trabalham em horários excepcionais também, né, fora o horário normal de funcionamento, quando acontecer isso, a gente liga somente aquela sala onde esse servidor estará trabalhando, o que a gente entende que é um grande ganho na economia de energia. Medidas parecidas com as adotadas no Tribunal de Contas do Estado, que desde 2013 tem o certificado de eficiência energética. Desde aquela época, as lâmpadas de LED já são utilizadas e os aparelhos de ar-condicionado também já são mais eficientes. Agora, o próximo passo também deve ser a instalação de painéis solares. A gente já está tentando viabilizar, fazer um estudo de viabilidade também técnica e econômica para a gente executar. Eu acho que talvez no ano que vem a gente já deve implantar alguma coisa. E a gente lembra que começou a valer no dia 1º de setembro a bandeira tarifária de escassez hídrica em todo o país. Isso significa que a cada 100 kWh consumidos, cada pessoa vai pagar R$ 14,20 a mais na conta de luz. Prepare-se para a sua próxima conta de luz. O MT2 termina aqui e hoje o Jornal Nacional começa também mais cedo, às 5 para as 7. Uma ótima noite para você. Tchau, pessoal.